Bem-vindo ao curso Projeto Estrutural com auxílio CIPCAT. Na aula de hoje, vamos tratar do pré-dimensionamento dos elementos estruturais. Para isso, vamos começar com os pilares. A largura mínima, segundo a NBR 6118-2014, deve ser de 14 centímetros. E a área mínima da seção transversal, 360 centímetros quadrados. Para a estimativa da carga dos pilares, NSD, ou seja, a força de compressão axial de cálculo, vamos adotar o método da área de influência. E para isso, vamos considerar que o peso da edificação é 12 kN por metro quadrado. Normalmente, esse valor é entre 10 e 12, vai depender da quantidade de paredes, das características da edificação, mas fica normalmente nesse intervalo aí, 10 a 12. Nós vamos adotar aqui 12 kN por metro quadrado. Isso é composto do peso próprio da edificação mais a sobrecarga de utilização. A área de influência é determinada da seguinte maneira. Eu tenho um pilar P, para servir de exemplo aqui, tem um pilar P, tem vários pilares em volta dele. Eu traço uma linha que interliga esse pilar com os vizinhos. Depois, traço uma mediatriz por cada linha dessa e interligo os pontos que vai formar a área de influência deste pilar. No caso aqui, desse exemplo, deu um retângulo. Vamos escolher 3 pilares para estimar as dimensões das seções transversais, ou seja, vamos escolher um pilar interno, um pilar de extremidade e um pilar de canto. São categorias diferentes. Normalmente tem comportamentos diferentes esses pilares, então vamos escolher 3 tipos de pilares. Então vamos abrir a máscara do pavimento tipo no AutoCAD para escolher os 3 pilares, interno, extremidade e de canto, e calcular a área de influência dos mesmos. Então estamos aí com a tela do AutoCAD, pilar interno, aqui está o pilar interno, então essa aqui é uma máscara do pavimento tipo. Nós posicionamos anteriormente já os pilares, já colocamos as vigas e agora vamos escolher esses 3 pilares. Então tem vários pilares internos, tem este aqui, outros aqui, vários aqui, pilares internos. E escolhi este aqui. Aparentemente eu que tenho uma área, mas não fiz para todos, mas para estimativa escolhi este aqui, que formou traçando as linhas que interligam os pilares que estão nas suas imediações, fazendo a mediatriz, encontrei aqui esse retângulo, trouxe ele aqui para lá de fora da planta, aqui, é um retângulo de 4 metros por 5,18. A mesma coisa para o pilar de extremidade, eu tenho vários pilares de extremidade, tem este aqui, este aqui, este, Escolhi este aqui, este pilar de extremidade aqui, feito o mesmo procedimento, traçando a linha que interliga com os pilares que estão em volta dele, traçando a mediatriz, deu também um retângulo, esse aqui, um retângulo de 3,04 metros por 3,08. Então essa aqui é a área de influência deste pilar. Ou seja, as cargas que estiver sobre essa laje aqui, se estiver nessa imediação aqui, nessa região aqui, viria para este pilar. Isso que é o conceito da área de influência do pilar. E o pilar de canto, também temos vários aqui, Temos este aqui, este e vários e assim por diante. Escolhi este aqui. Escolhi este pilar aqui, fazendo o mesmo procedimento, encontramos essa figura aqui. Aqui já não deu um retângulo, mas deu uma figura que é fácil de decompor aqui em retângulos e calcular a área de influência. Então, assim, estão escolhidos os 3 pilares, as 3 áreas de influência para cada categoria. Então, o pilar interno, ele tem, nós vimos lá no AutoCAD, ele é um retângulo de 4 metros por 5,18, então 4 metros por 5,18, 20 metros 72 é a área de influência dele. Então vamos calcular a força de compressão axial nele. Então a fórmula seria,
o peso da edificação, a área de influência e o número de pavimentos. Então nós vamos calcular aqui para o pilar lá no nível do subsolo, né? Que é a maior carga dele. Depois a gente vai para frente analisar como que vamos fazer o comportamento nos outros pavimentos. Então N é o número de pavimentos acima da seção analisada. Então vamos considerar 12 kN/m², a área de influência, a carga, né? Vezes a área de influência de 20,72, vezes 5 é o número de pavimentos. Então vai dar uma carga, né, axial de compressão de 1.243 kN. Isso é a característica, né? A de cálculo, que é o NSD, vai ser o gama vezes NSK. O gama depende da posição dos pilares na planta baixa lá, né? Quando o pilar for interno, 1,8. Quando o pilar for de extremidade, 2,2. Para os pilares de canto, 2,5. Esse gama, ele é uma composição do gama F, né, que é o fator de ponderação de cálculo, né, vezes um outro gama que é em função de quão flexível vai ser o pilar, né, a flexão que vai atuar no pilar, depende da posição dele. Então o pilar interno tem menor momentos atuando nele, então tem a flexão menor, o pilar de extremidade médio, né, e maiores para os pilares de canto. Então neste caso aqui agora nós estamos tratando do pilar interno, então o gama 1,8. Então NSD 1,8 vezes 1.243, nós vamos ter uma força, né, de compressão axial de cálculo agora, não é característico, né, de 2.237 kN. Então vamos estimar a área da seção transversal deste pilar. A área C, que vai ser a área de transversal, é o NSD dividido por 0,85 FCD mais 0,84. Aqui está a contribuição do concreto, né, e aqui do aço. Esse 0,84 está incluído aqui a taxa de armadura média adotada para os pilares. Então o FCK, nós vamos considerar 30 MPa, né, no nosso projeto aqui. E o FCD, dessa forma, então será o FCK dividido pelo gama C, que é 1,4. Então 30 MPa dividido por 1,4, temos um FCD de 21,43 MPa. Convertendo para kN por centímetros quadrados, nós teremos então um FCD de 2,143 kN por centímetro quadrado. Agora já temos o FCD, temos o NSD, podemos calcular, né, o AC. Então 2.237, que é o NSD, dividido 0,85, que é da fórmula. O FCD acabamos de calcular 2,143 kN por centímetro quadrado, 0,84. Além de estar aqui incluído uma taxa de armadura mínima, está também a tensão de escoamento do aço nesse conjunto aqui de 0,84, que é o ACA50. Então, fazendo essa conta aqui, encontramos uma área da seção transversal para este pilar interno que foi escolhido de 840 centímetros quadrados. Nós considerarmos que nossa largura dos pilares será de 14 centímetros, então nós vamos ter uma altura do pilar, né, de 840 dividido por 14, 60 centímetros. Então o pilar interno, a estimativa da seção transversal dele vai ter um pilar de 14 centímetros por 60 centímetros. E o pilar de extremidade? O mesmo procedimento, né? Nós encontramos lá no AutoCAD a área de influência dele, 3,08 metros por 3,04. Então a área de influência vai dar 3,08 vezes 3,04, 9,36 metros quadrados, né? 9,36 metros quadrados. Da mesma maneira, agora, né, com a área de influência de 9,36 vezes a carga média, né, da edificação, né, de 12 kN por metro quadrado, vezes o número de pavimentos acima da seção transversal que a gente está calculando, né? Então 12 vezes 9,36 vezes 5, vamos encontrar uma carga axial de compressão característica, né, de 562 kN. A carga axial de compressão de cálculo, né, é o gama vezes NSK. Vimos que o gama para os pilares de extremidade é 2,2, então NSD 2,2 vezes 562. Encontramos então 1.236
a carga, né, de cálculo desse pilar. A área de compressão, a área da seção transversal, né, 1.236 dividido 0,85 vezes 2,143 mais 0,84, vou encontrar uma área da seção transversal de 464 centímetros quadrados. Dotando, como vamos adotar para todos os pilares, na fase de pré-dimensionamento, né, o B, a largura do pilar de 14 centímetros, vamos encontrar uma altura, 464 dividido por 14, de 33 centímetros. E por último, o último pilar, né, o pilar de canto, que temos uma figura geométrica um pouco diferente, mais fácil de calcular a área, é só subdividir aqui, né, em retângulos, né, em 2 retângulos. Nós encontramos com essa figura aqui uma área de influência de 13,82 metros quadrados. O NSK, né, 12 kN, vezes 13,32, que é a área de influência, vezes 5, que é o número de pavimentos, 829 kN. O NSD, que é a força de compressão de cálculo, né, para esse pilar de canto. No caso, o gama vai ser 2,5 agora, então vai 2,5 vezes 829, 2.073 kN. A área da seção transversal desse pilar, né, será então de 779, né, a área da seção transversal estimada, considerando 2.073 kN, considerando o concreto, né, FCK 30 MPa, que vai dar esse FCD aqui, e com o B de novo, 14 centímetros, encontrar uma altura de 56 centímetros. Então, nós já temos, né, pré-dimensionados os 3 principais, as categorias de pilares, o pilar interno, o pilar de extremidade e o pilar de canto. Agora, vamos a algumas dicas para continuar nesse pré-dimensionamento de pilares. Dica 1. Uniformizar o máximo possível as seções transversais dos pilares. Tá? Esse é um objetivo que hoje todos os projetos estruturais caminham para essa direção, que facilita, né? Facilita a execução, facilita ter painéis, né, todos o máximo possível parecidos, então a execução fica bem mais simples. Então há uma tendência, né, do mercado, e quando mão de obra cada vez mais difícil e custos mais elevados, a gente poder, e também, né, para evitar erros, né, quanto mais padronizado tiver a estrutura, melhor. Então, se eu pegar os 3 pilares que nós pré-dimensionamos, o pilar interno deu uma altura de 60 centímetros, né? O pilar de extremidade, 33 centímetros, o pilar de canto, 56 centímetros. E tiramos uma média, encontramos uma altura média de 50 centímetros. Então, nesse pré-dimensionamento, depois nos cálculos, vamos verificar a viabilidade de manter isso igual para todos. Não é normal a gente conseguir, mas pelo menos a gente parte no pré-dimensionamento de uma mesma dimensão, sempre que possível. Então, vamos iniciar com todos os pilares, o nosso lançamento da estrutura, com 14 centímetros de B e altura de 50 centímetros. Então, um pilar com a seção transversal de 14 vezes 50, 70 centímetros quadrados. Então, essa é a primeira dica. Procurar uniformizar no pré-dimensionamento, né, as seções transversais dos pilares. A dica 2, procurar manter as mesmas seções transversais nos pavimentos superiores, enquanto a armadura do pilar estiver diminuindo. Isso é o seguinte: nós calculamos para um pavimento, igual fizemos um pré-dimensionamento ali. Nos outros pavimentos, o ideal, né, seria que a gente também mantesse essa mesma seção transversal, desde que fosse econômico, desde que seja econômico. Como que é o critério que a gente adota para saber se está sendo interessante manter as seções, né? Enquanto eu estiver subindo com a minha edificação, né, tiver pavimentos superiores, eu mantendo a seção e a armadura estiver diminuindo, ou seja, né, a seção de aço estiver diminuindo, é interessante eu manter a seção transversal do pilar, por 2 razões. Primeiro, porque o aço normalmente tem custo maior do que o do concreto proporcionalmente. E também para não mexer na forma. O custo de ficar refazendo formas, não só o custo, como a velocidade da obra também, né?
é mais interessante se eu puder manter a seção transversal dos pavimentos superiores. Mas tem um limite, que é o da economia também, quando eu junto todos os fatores, né? E se eu estou subindo com a edificação no projeto e os pilares, eu manter a seção e a armadura não diminui, é normalmente o momento de procurar uma outra seção para aquele pilar. Então, a largura agora, vamos para o pré-dimensionamento de vigas, né? Já temos então nosso pilar, né? Já pré-dimensionado para todos os pavimentos. Vamos começar com 14 por 50, né? Agora vamos para o pré-dimensionamento das vigas. A largura mínima, de acordo com a NBR 6118, para as vigas é 12 centímetros. Existe exceção para 10 centímetros, mas em casos muito excepcionais mesmo, então nós vamos adotar a largura mínima de 12 centímetros. O ideal também, sempre que possível, é adotar a largura da viga igual a do tijolo ou bloco utilizado na parede, para evitar que a viga fique, né, aparecendo, né, que ela fique embutida perfeitamente na parede. Então, no pré-dimensionamento do projeto do curso, vamos adotar, né, a largura da viga de 14 centímetros, que é a mesma que vai ser utilizada nos blocos de cerâmicos para a execução da alvenaria. Então, a altura mínima recomendada, né, para a viga, até por questões de execução e em termos de estado limite de serviço nas deformações, é recomendado que a gente não utilize altura de vigas menor do que 25 centímetros. Um outro parâmetro para estimar, né, a altura média da viga é o vão, né, dividido por 10 a o vão dividido por 12. Nesse intervalo aí, onde o L é a distância entre os eixos dos pilares ou entre os apoios da viga, né? Então, também, para o caso de vigas, no pré-dimensionamento, procurar uniformizar as alturas das vigas o máximo possível, com essa mesma intenção de ter um projeto mais fácil de executar, com menor chance de erros e de melhor qualidade. Então, no projeto do curso, se nós observarmos lá pela máscara do pavimento tipo e dos outros pavimentos também, a maioria das vigas tem vãos inferiores a 6 metros. Assim, considerando que o L sobre 12, que nós temos aquela entre L sobre 10 até L sobre 12, então vou considerar a menor altura, né, que é o L sobre 12, 600 centímetros dividido por 12, então vamos ter uma altura média aí de 50 centímetros. Então, no pré-dimensionamento do projeto do curso, nós vamos adotar a largura da viga de 14 centímetros e a altura de 50 centímetros para todas as vigas. Claro que vai ter vãos um pouco maiores, vãos um pouco menores, nós vamos avaliar durante o cálculo, após o lançamento da estrutura, né, o que é mais interessante. Às vezes, alguma situação, nós temos uma viga que vai ser necessário uma altura muito maior, a gente adota aquela, mas procura padronizar o máximo possível de vigas. Agora, pré-dimensionamento de lajes. Segundo a NBR 6118/2014, nós temos limites mínimos que a gente tem que obedecer para o dimensionamento de lajes. Então, vamos lá. Lajes de cobertura, né, que não tem balanço, 7 centímetros a espessura. Laje de piso, que também não tenha balanço, 8 centímetros. Laje, tanto de cobertura como de piso, que tenha balanço, 10 centímetros. Lajes de pisos de garagem, né, para veículos até 30 kN, ou seja, 3 toneladas, né, 3.000 quilos, 10 centímetros. Lajes de garagem, pisos de garagem para veículos acima de 30 kN, acima de 3 toneladas, né, 12 centímetros. E para lajes lisas, que são lajes que não têm vigas, né, que só pilares e lajes, recomendado pela NBR 6118 que essa espessura mínima seja 16 centímetros. E lajes lisas também, mas só que é chamada laje cogumelo, onde tem um reforço da laje, um aumento de espessura da laje na região de apoio do pilar, a norma NBR 6118 recomenda que seja de 14 centímetros.
Embora, né, a norma permita que a gente tenha laje menor do que 10 centímetros de espessura, a recomendação que se tem de termos de projeto, né, para alguns projetos, que essa altura não seja menor do que 10 centímetros. Tanto para termos uma melhor acústica, né, e também ter menores deformações, menores flechas, né, nessa laje. Então nós aqui no curso também, no nosso projeto, nossa espessura mínima que nós vamos adotar, né, vai ser de 10 centímetros. Então, mas tem também uma maneira de nós estimarmos. Ali é o mínimo que a NBR 6118/2014 recomenda. Existe uma recomendação de estimativa de altura de laje, que seria o seguinte: o menor vão da laje dividido por 40. Então, LX, o menor vão, né, dividido por 40. Então, se eu tenho um vão de 400 centímetros, né, o menor vão tem uma laje, por exemplo, de um pano lá de 4 metros por 6 metros. Então, LX, 4 metros, 400 centímetros, dividido por 40, 10 centímetros. Eu dataria, então, 10 centímetros. Também, né, como regra também, procure-se em todo o pavimento, sempre que possível, né, manter todas as lajes com a mesma espessura. A não ser que tenha 1 ou 2 panos naquele pavimento, que seja de vãos muito maiores, a gente adota para aqueles uma espessura um pouco maior, de acordo com o necessário, e mantém os outros padronizados, uniformizados. Então, no projeto do curso aqui, nós vamos adotar a espessura 10 centímetros para nossas lajes, exceto para o piso da loja, que é, né, o teto do subsolo, né, que é o piso do térreo. Nós vamos adotar para aquela laje uma espessura de 12 centímetros. Por quê? Porque como é loja, esse é um piso da loja, a sobrecarga de utilização, nós vamos ver mais para frente ainda, quando estiver fazendo um lançamento no CIPCAD, vamos ver pela NBR 6120, né, que trata das cargas, né, nós vamos ver que a espessura, né, a sobrecarga de utilização é maior, e seja interessante que a gente use uma espessura um pouco maior para evitar deformações maiores. Obrigado e até a próxima aula.